Em nome de Jesus. Jovens, crianças, Santo, santo é o Senhor. usados, Receba, Senhor, usados pelo Senhor. nosso culto, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor. usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, em nome de Jesus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Senhor, eu te glorifico pelo privilégio de termos portas e janelas abertas para te glorificar, para te exaltar, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós vamos pregar a tua palavra.
que vidas sejam impactadas pelo teu poder, que o teu nome seja glorificado e exaltado. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz. Nós somos do Projeto Vida Transformada, Ministério Ebenezer, e estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, mas estamos aqui para glorificar e exaltar a Deus. Aleluia! Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. O tema desse ensino é o perigo de brincar com o pecado. O Espírito Santo me incomodou de uma forma assim sobrenatural para que nós pudéssemos estar falando a respeito disso. Porque muita gente acha, eu sou de Deus, Deus é comigo, Deus é na minha vida, então acha que pode fazer tudo, acha que pode brincar com Deus, acha que pode brincar com o pecado, que está tudo certo, que nada acontece, mas não é assim que funciona. E nós vamos falar a respeito de um homem que o nascimento dele foi para que ele fosse um juiz. Qual é a função de um juiz? O juiz é aquela pessoa que estuda muito, faz a faculdade de Direito, depois ele estuda mais um pouco, e ele presta um concurso para que ele possa ser um juiz. Tanto que o cargo de juiz é um concurso público, se estuda muito para que possa se chegar e depois manifestar. E naquela época não era diferente, porque um juiz tinha que ser uma pessoa que tinha uma reputação exemplar, um homem idôneo, um servo do Senhor, porque era para ser juiz de Israel, para julgar a terra de Israel. E esse homem, o nome dele é Sansão. E a palavra de Deus diz em Juízes 16: E foi Sansão até Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e teve relações com ela. Agora o versículo 19. Juízes 16, versículo 19. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão, e despertou-lhe do seu sonho e disse: Sairei ainda esta vez, como antes me defendia, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para gerar um moinho. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu venho te clamar, Senhor, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Fala aos corações nessa noite como o Senhor falou comigo, Senhor. Em nome de Jesus, que haja mudança de comportamento, que haja arrependimento, que haja, Senhor, nessa noite, o teu nome sendo glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. O que acontece nessa situação? Sansão, ele foi escolhido por Deus, e quando ele nasceu, lá no capítulo 13, a palavra de Deus diz, no livro de Juízes, capítulo 3, que o Senhor deu determinações através de um anjo. E o Senhor disse: o anjo apareceu a uma mulher de Manoá. Ela era estéril, não tinha filhos. E eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho,
ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja aparência era a semelhança de um anjo de Deus, terríssimo, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Porém não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que nos guiaste venha novamente e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com seu marido. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia ao seu marido e disse: eis que aquele homem veio a mim outro dia e me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu essa mulher e foi encontro daquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? Disse: eu sou. Então Manoá cumpriu as suas palavras. Mas qual será o modo de viver desse menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse a mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não beberá, nem comerá bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto eu tenho lhe ordenado, guardará. Então, foi dado instruções. Alguns teólogos, eu também creio que tenha sido o próprio Jesus esse homem, porque se você perceber aqui na palavra do Senhor, o anjo do Senhor está escrito com letra maiúscula. E quando se refere a um anjo normal, é com letra minúscula. E quando Manoá chega para ele e pergunta: és tu aquele homem que falou a essa mulher? E disse: eu sou. O eu está em letra maiúscula. Então a gente crê que tenha sido o próprio Jesus. E foi dado instruções. Instruções. O que são instruções? Regras. O que são regras? Determinações que precisamos seguir. Você espere, você vai dar à luz a um filho. Esse filho vai ser o libertador de Israel. Você não pode comer uvas e nem o que proceder da uva. Você vai ter uma vida regrada. As coisas imundas, por exemplo, carne de porco, que o povo judeu não come, e outras coisas mais, uma alimentação regrada, porque você vai gerar um nazireu de Deus. Não poderia cortar-lhe os cabelos. Isso é obediência, instrução. E aí, Sansão cresceu, mas não seguiu as regras de Deus. Como muita gente faz, não segue as regras de Deus. Nós estamos falando aqui de uma pessoa cristã. Nós não estamos falando aqui de gente ímpia, de gente que não conhece a Deus, de gente que não conhece a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de um homem que foi levantado para ser juiz de Israel. Quantos que têm desobedecido a Deus? Quantas pessoas que conhecem a palavra, mas fazem questão de pecar? Quantas pessoas que têm brincado com o Senhor, indo para lugares que não é para estar com pessoas em lugares que não é para estar, canta músicas no mundo que não é para cantar, tem atitudes que não é para ter. Sansão não podia cortar os cabelos, foi determinação do Senhor. Mas vamos trazer para os dias atuais. Quantas pessoas que têm marcado seu corpo, sabendo que é pecado? Quantas pessoas que têm bebido, quantas pessoas que têm se prostituído, quantas pessoas que têm feito tanta coisa errada, sabendo que está errado, mas vem aquela arrogância: eu sou de Deus.
Eu me converti uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira! Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Não está dizendo ao que vencido. Ao que vencido já está concluído. Não está. Nós temos que todo dia lutar pela nossa salvação. É uma luta constante, é todo dia. É todo dia. Só que Sansão se achava, como muita gente se acha. Quantas pessoas que estão profanando altares do Senhor. Quantas pessoas que estão profanando a casa do Senhor. Vem para a casa do Senhor cheio de pecado e não se arrepende, não se converte. Quantas pessoas que vêm para frente para ministrar comida estragada, para dar louvor estragado, porque a sua vida está toda estragada. E quantas das vezes as pessoas que estão no banco não tomam atitude de arrependimento, porque sabe que a vida está toda errada, mas está ali por uma religiosidade. A hora que o bicho pegar, Deus está comigo. Era assim que Sansão agia. E a palavra de Deus diz que ele foi para Gaza e viu uma prostituta e teve relações sexuais com ela. Está aqui na palavra. Que absurdo! Um juiz que era para estar na casa de Deus. Olha que absurdo. Nós precisamos aprender a ter temor diante do Senhor. Hoje o povo pega na maior cara de pau, como se isso não tivesse consequência. Ei, pecado tem consequência. Gente, pelo amor de Deus, o pecado não entrou em oferta, não é Black Friday. Romanos 6,23, o salário do pecado é morte. O salário do pecado continua sendo a morte. Vamos nos despertar. Sansão brincou com o Senhor, literalmente um juiz. Um juiz. Nós precisamos entender que com Deus não se brinca. Nós precisamos entender que sem santidade ninguém verá Deus. Não adianta. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu vejo que eu preciso buscar. Porque eu sou pecadora, eu sou pó, eu sou cinza. E a santidade de Deus nos constrange. E esse homem que foi levantado para ser juiz, ele era o juiz. A palavra de Deus diz que ele julgou Israel nos dias dos filisteus. 20 anos. E o que aconteceu? Ele se achou. Eu sou juiz. Ninguém toca em mim. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu faço, eu aconteço. A hora que eu precisar, o Espírito Santo me toma e eu mato mil homens com uma queixada. Eu faço, eu aconteço porque eu tenho a força. Mas não tinha a presença de Deus. E ele foi para Gaza, teve relações sexuais com uma mulher. Depois ele ficou ali e se apaixonou por uma mulher de Sorek, cujo nome era Dalila, outra prostituta. Só que ele se deixou levar, como muitos têm se deixado levar pelas prostitutas da vida. Não só a prostituta é um termo que vende o seu corpo por dinheiro, mas as prostituições daquilo que o pecado anda flertando com você. A sua bebida, o seu jogo, a sua infidelidade, a sua mentira, o seu engano, a sua máscara. Dentro de casa você é uma coisa, fora você é outra. No trabalho você é uma coisa, fora você é outra. Deus está vendo tudo isso. Ele não é cego, ele não é surdo, ele não é mudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E Sansão esqueceu que Deus estava vendo. E, lógico, Dalila era uma filisteia. E os filisteus sabiam disso, que o ponto fraco de Sansão era a prostituição. Olha que tristeza. Qual é o seu ponto fraco? A cachaça? Qual é o seu ponto fraco? A droga? Qual é o seu ponto fraco? A bebida? Qual é o seu ponto fraco? O jogo? A
a infidelidade, a mentira, o roubo. Qual é o seu ponto fraco? Deus está vendo. Você precisa se posicionar. Qual é o seu ponto fraco? A glutonaria, você come demais como se não houvesse amanhã, é pecado também. Qual é o seu ponto fraco? Falar da vida dos outros, ser fofoqueiro? Comprar e não pagar? Tudo isso é pecado, minha gente. Tudo isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E Sansão foi para um lugar que não era para ele estar. E Dalila, obviamente, já tinha combinado com os filisteus, porque ela estava sendo usada para ser armadilha. E quantas das vezes você está indo a passos largos para essa armadilha, sabendo que você está no pecado? Porque Sansão sabia muito bem que ele estava todo errado. Ele sabia. E Dalila, com a sua sedução, começou a querer saber de onde provinha a sua força. E ele mentindo, sendo usado pelo diabo para mentir, falar que se colocasse vinhos frescos, que quando fosse assim, viraria cipó e não poderia, ele mentiu. Depois disse sobre fio de estopa, depois disse várias mentiras. Só que as pessoas esquecem que não existe mentira santa. João 8,44 diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se você não sabe, fique sabendo. Se você brinca de mentir, pare de mentir. Pelo que deixar é mentir e falar é a verdade. João 8,44 fala a respeito disso, que o diabo, a única coisa que ele criou foi a mentira. Então, se você mente, você é filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Espírito Santo de Deus. E eu gosto de abrir a palavra para que as pessoas entendam. João 8,44, vamos ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é que liberta. Aleluia. Hoje eu lia para os meus alunos. João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quem mente é filho do diabo. Simples assim. Não sou eu, é a Bíblia quem diz. E Sansão mentindo, e Dalila até agora zomba de mim e me dissesse mentiras. E ele foi e falou: se teceres as 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear, se aprenderes com uma estaca. E ela foi lá e fixou, e foi mentira novamente. E ele foi e falou: se cortares as minhas tranças, contou a verdade. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, como você já deve ter ouvido falar. A força de Sansão estava na obediência a não cortar os cabelos. A partir do momento que Sansão desobedeceu a Deus, o Espírito Santo se retirou dele. Foi o que aconteceu aqui. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Sairei desta vez como antes, disse ele. Vou me livrar como me livrei das outras vezes. Só que ele literalmente se deu mal. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Que tristeza. Quantas pessoas que Deus já se retirou? Não são poucas. E a pessoa acha que vai fazer, que vai acontecer. Olha a vergonha. A primeira coisa que os filisteus fizeram, arrancaram os olhos dele. Sangue de Jesus tem poder. Imagina a dor que esse homem sentiu. A crueldade. Pegar uma faca
e arrancar os olhos. Olha a dor. O pecado nos cega. O pecado cegou o entendimento de Sansão. E ele teve seus olhos arrancados. Quantas pessoas que vivem cegas. Quantas pessoas que têm sido arrancados os olhos pelo diabo. Porque o entendimento tem sido cegado pelo pecado. Ele achou que ia se livrar. Como ele se livrou com esse monte de mentira que ele falou antes. Mas dessa vez, não teve jeito. Porque o diabo é assim, ele te induz ao pecado e depois ele mesmo te acusa. Ele te leva ao pecado e depois ele fala assim, foi ele, foi ela. É assim que acontece. Você é seduzido a pecar e quando você peca, você paga um preço. Com Sansão. Tá bom. Não se deixe o final de Sansão. Não se deixe os seus olhos serem arrancados. Mas que nessa noite você peça ao Espírito Santo de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Até hoje eu tenho pecado. Até aqui eu tenho pecado. Eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho bebido, eu tenho me prostituído, eu tenho me drogado. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser como Sansão. Eu não quero ter o final de Sansão. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Você precisa entender que o salário do pecado é a morte. Sansão virou vergonha. Sansão virou exemplo vexatório, vexame. Porque ele procurou o pecado, porque ele brincou com Deus. A partir do momento que ele entrou em Gaza, e ele se prostituiu, e ele procurou outra prostituta, ele começou a mentir, como um monte de gente faz. Ah, eu estou brincando. Não, você não está brincando, você está mentindo. Ele foi só botando os muros de separação entre ele e Deus. Quando ele achou que ele ia se livrar de novo, aí foi quando ele se livrou. Tiveram seus olhos arrancados. Que tristeza. Foi posto, empurrando um moinho para girar. Olha que coisa. Então, nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus. Mas, graças a Deus, Sansão se arrependeu dos seus pecados. Sansão viu que ele precisava se redimir diante do Senhor. E o versículo 28 do capítulo 16 diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, me fortalece só agora esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Versículo 30. Morreu com os filisteus, empurrou com força a casa e caiu sobre príncipes e sobre todo o povo. Ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele entendeu que ele dependia do Senhor. Que você não chegue ao ponto que Sansão chegou. Que eu não chegue ao ponto que Sansão chegou. Mas que nós possamos entender que nós somos pecadores. Nós somos presa fácil do inimigo. E que nós precisamos nos render, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos, em nome de Jesus, entender que sem Deus nós não somos nada. Que nós precisamos reconhecer. Nós começamos esse culto de ensino cantando: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Ou seja, Senhor, eu me arrependo de todas as práticas que eu tenho cometido até o dia de hoje. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não quero ter os meus olhos arrancados pelo diabo. Eu não quero ser envergonhado. Eu não quero, Senhor, ser humilhado. Eu não quero, Senhor, passar por essa situação. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa.
Eu preciso do teu perdão. Eu preciso, Senhor. O Espírito Santo me traz uma canção que diz assim: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Essa canção é do Diante do Trono da Ana Paula Valadão. Ela diz que quando ela estava compondo essa canção, o Espírito Santo trouxe sobre ela um quebrantamento, porque nós precisamos do Senhor. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Senhor, eu preciso de Ti, muda minha vida, muda minha história. Muda, Senhor, as intenções do meu coração, muda minha mente. Eu quero depender de Cristo. Eu não quero me corromper, Senhor. Eu não quero fazer tudo errado como Sansão fez, porque foi dado a ele uma determinação antes mesmo de nascer, como deveria ser o seu proceder. Ele fez tudo errado, como um montão de gente faz tudo errado todo dia, toda hora, pega o meu pecado todo santo dia, e não tem arrependimento, ainda acha que Deus está com ele, e não está. Esquece que o Senhor já se retirou. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem jeito. Nós precisamos nos render. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos estar na presença dEle, em tempo e fora de tempo. Reconheça isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Limpa, Senhor, tudo. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo tens para mim. O Senhor tem o melhor para ti, se arrependa. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Todas as minhas práticas, Senhor, me arrependo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Meus momentos e dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus pecados. Em nome de Jesus. Deus tem uma nova história para você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, faz em mim o teu querer. Toca em corações essa noite. O perigo de se brincar com o pecado, o perigo de se brincar com Deus. Sansão teve seus olhos arrancados e foi humilhado. Senhor, em nome de Jesus, que vidas se arrependam nessa noite, porque o salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que haja arrependimento, que haja mudança de comportamento e que o teu Espírito Santo faça a obra nessa noite. Eu te entrego as vidas, em nome de Jesus. Amém. Me ajude a compartilhar essa live. Muitas vidas precisam sair do engano, muitas vidas precisam conhecer o arrependimento, muitas vidas precisam confessar o seu pecado. Então me ajude a compartilhar essa live, me ajude a divulgar o reino de Deus. Coloque as suas mãos em formato de concha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos em nome de Jesus. Aleluia.